Formas criadas, em termos de tipos básicos e variações. Proposta dos criacionistas, começamos com vários tipos básicos. Proposta dos evolucionistas, um único tipo básico. Então, esse é um trabalho que faz uma grande diferença. Nossa proposta é mais ou menos essa. No início, haveria necessidade de criação apenas de alguns cães, não de todas as variações de cães. Nós sabemos que os cães vieram de uma origem comum. Cães, lobos, hienas e raposas, nós sabemos disso. Então, nós não estamos discutindo a questão de evolução, nós estamos discutindo a questão de especiação e variação. Isso é algo que nós estudamos, é estudado em laboratório. Agora, é interessante porque isso existe uma grande confusão. Isso está aqui, por exemplo, se eu cruzar um cavalo com uma zebra, nasce um zebroide. Seria dizer que isso daí foi evolução? Não, isso daí não é evolução. Porque nós estamos apenas misturando carga genética que já existe. Quando nós pegamos os ursos, por exemplo, tem toda essa variação, todos eles vêm da família dos ursidos. E o que é interessante é que nós percebemos que é apenas variação de uma carga genética original. Esse é um conceito muito importante porque nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Por exemplo, na área da botânica, você pega o cravo, você vai perceber que a sanícula, que é um tipo básico, G1, você consegue dele produzir todas essas variedades de cravos que nós temos por aí no planeta. É possível. Mas é uma carga genética produzindo variação. Você não consegue fazer com que uma rosa se transforme em cravo ou cravo se transforme em rosa. Mas você consegue produzir variações dentro do cravo, consegue produzir variações dentro das rosas. Isso é comum. E a questão do ser humano? Não é um problema sério nosso? Olha que interessante. Daí o pessoal chega e fala assim, mas e daí? Os seres humanos todos teriam vindo de uma única e mesma mulher? Olha que variedade. Se isso for verdade, você olhar para o seu lado, você vai ver teu primo ou a tua prima. Não sei de qual grau, mas é de algum grau por aí. Pode olhar e é. Então, se todos nós viemos de uma única e mesma mulher, então, tecnicamente, nós estamos todos interligados. Tem vários estudos que dizem que nós viemos de várias possibilidades, depois de uma única possibilidade muito ancestral. Agora, o que é interessante é que com a doutora Rebecca LeCun, ela fez um estudo muito interessante na área do DNA mitocondrial, que é repassado de uma geração para outra pela parte feminina e não pela parte masculina. O que foi muito legal é que ela fez um estudo de 147 pessoas do mundo todo e descobriu que essas 147 pessoas que não tinham ligação sanguínea nenhuma, uma com as outras, ou seja, não eram primos, tios, parentes, ninguém. Aborígenes da Austrália, pigmeus da África, gente lá da Sibéria, gente do Oriente Médio, espalhados pelo mundo todo. Que essas 147 pessoas tinham praticamente o mesmo DNA mitocondrial. Isso significa o quê? Que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Tem implicação religiosa? Tem. Mas o interessante é que o título que eles deram para o artigo, e o artigo ficou conhecido como a Eva mitocondrial. Tem implicação religiosa? Tem. Publicação, revista Nature, volume 325, 1º de janeiro de 1987, da página 31 até a página 33. Para concluirmos, a origem do ser humano foi um ser humano. A origem dos peixes foram peixes. A origem dos anfíbios foram anfíbios. A origem dos répteis foram répteis. E assim por diante, cada um dentro dos seus grupos específicos. Seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, cada um deles veio de um grupo diferente, com possibilidades de variações, que é o que nós encontramos hoje. Então nós procuramos quais são os mecanismos de variação, as possibilidades. No modelo evolucionista você tem o acaso, trabalhando com seleção natural, mais um tempo, longas eras, daí você chega até a biodiversidade. No caso dos criacionistas, a ideia é informação, a seleção natural limitada, mais o tempo, questão de curtos períodos, produzindo toda essa biodiversidade. É muito interessante isso. Porque quando nós trabalhamos com esses mecanismos de variação, nós temos que pensar também nos mecanismos relacionados com essa variação e essa adaptação limitada. Por exemplo, Darwin observou corretamente o bico do tentilhão. Claro, existe essa possibilidade. Hoje nós estudamos o bico dos tentilhões, nós vemos o quê? Que tem aquela seleção estabilizadora, tem a seleção transformadora e tem também a seleção disruptiva. Mas isso é porque já existe uma codificação genética
guardada no DNA daquele determinado indivíduo, daquela espécie, que produz essas possibilidades de variações. O meio ambiente só aciona ou não o que já existe ali. O meio ambiente não cria algo novo que não esteja ali. Pelo menos é o que nós temos observado até o presente momento. Do que já existe, do que está lá, pode ser acionado ou não. O que é fato e o que é mito? Muita gente diz por aí que o homem veio do macaco. E tem professores ensinando isso no ensino médio, no ensino fundamental e, infelizmente, até dentro de algumas universidades. E, na verdade, os evolucionistas nunca disseram que o homem veio do macaco. Pelo menos Darwin nunca disse isso. Alguns evolucionistas já disseram, é verdade. Mas Darwin não. Darwin disse que seres humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos teriam vindo de um ancestral comum. Teriam vindo. Okay? Então, é muito importante entendermos isso. Por outro lado, é fascinante quando nós estudamos essa questão. O que seria essa evolução, então? Bom, primeiro tem duas coisas que são muito importantes nós entendermos. Dois processos diferentes. Um deles é o de microvariação. Microvariação é quando ocorrem pequenas variações dentro de um grupo de animais, pequenas delas. Então vai nascer, por exemplo, um animal com um bico maior, com um bico menor, com uma pata maior, uma pata menor, uma unha maior, uma unha menor, uma cor de pele diferente, coisas assim. Isso aí são microvariações. O termo técnico que tem sido usado para isso é microevolução. Agora, esse termo é um termo pejorativo. O que nós estamos vendo é uma variação. Se aquilo vai evoluir em alguma coisa, nós não sabemos. A variação é visível e é detectável e é, inclusive, medida. Isso não há problema. Então, microvariação nada mais seria do que variação das características já existentes. E essa macroevolução? A macroevolução, num certo sentido, implica num certo aprimoramento genético. Ou seja, uma função nova, um órgão novo, alguma coisa assim. Pessoas têm levantado vários contextos a respeito disso. Falando assim, não, mas por que os criacionistas têm tanta dificuldade em aceitar macroevolução? Essa seria uma das respostas. Ou seja, aonde estão os vocês aí do meio? Entre répteis e aves, teria que ter algo aqui no meio. Você fala, mas tem o Archaeopteryx. O Archaeopteryx tem toda a estrutura de ave. Tem pena, tem aquela forquilha lá atrás, tem tudo de uma ave. Não é igual, exatamente igualzinho às de hoje. Mas não é algo entre répteis e aves. A gente vai ver o Archaeopteryx daqui a pouquinho. As pessoas chegam e falam assim, mas por que então não é possível esse negócio? Não estou dizendo que não é possível, estou dizendo que até o presente momento, isso é o que foi observado. Ou seja, microevolução, vocês estão vendo o nível, macroevolução é de baixo para cima, de cima para baixo. Agora, o que eu quero dizer é que microvariação mais tempo nunca foi igual, nunca foi provado ser macroevolução. Porque nós sabemos que muitas vezes a aparência é mera coincidência. Só. Ali começou uma mudança na minha vida radical. Eu saí do evolucionismo teísta para o criacionismo por questões científicas e não religiosas. Nós temos um trabalho, eu curto ciência, gosto de ciência. Quero fazer ciência. E fazer ciência com consciência. O alvo é pesquisar, o alvo é conhecer.